Depois fica tudo no YouTube, tá? Uhum. Depois você me manda o link só. Meus amigos, assim, não pequeno. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou trazer para vocês uma convidada mais que especial. Ela é criadora do Roda de Conversa, que atua aqui em Jundiaí, esclarecedora, ativista familiar e cuidadora familiar. Maria Scudaletti, ela foi criadora, idealizadora do Roda de Conversa. Ela esclarece para pessoas como ser o cuidador familiar. Aquela família que, por algum motivo, ainda não pode ter ou não quer ter um cuidador profissional, ela acaba acolhendo e esclarecendo. Totalmente gratuito. Seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite. Edivaldo. E se apresente para nós. Quem é a Maria? A Maria nada mais é do que uma filha, uma esposa, uma mãe, uma avó, que se viu na necessidade de buscar instrução e conhecimento sobre a doença do Alzheimer. E como não conseguia nada na cidade que fosse dentro do perfil do que ela queria, acabou criando a roda de conversa para cuidadores de Alzheimer. Certo. E você recebeu esse diagnóstico, Maria, da sua mãe há quantos anos atrás? Olha, nós recebemos o diagnóstico, eu e minhas irmãs, há cerca de... Fazem que ela faleceu, ela ficou 4 com a gente em cuidados intensivos, uns 6 anos a mais. Certo. Só que assim, quando é descoberto Alzheimer, nunca o diagnóstico vem de imediato. Leva anos para se fechar o diagnóstico e falar, é isso que vocês vão tratar, é isso que vocês têm na mão. E foi uma coisa assim que pra gente foi muito susto. Minhas irmãs eram todas mais velhas que eu sou a caçula de 6 filhos, e eu fiz assim, gente, um dia eu vou buscar alguma coisa, o que eu vou fazer com isso? Então vamos procurar, vamos ler e vamos tentar lutar com uma coisa que eu não conheço, que eu não sei o que é. E nessa nós conseguimos, eu consegui o contato da Berna, através da internet, conversei com ela, ela me acolheu muito bem, e ela virou para mim, ela fez assim, se você não tem o que você quer, crie. Dentro do que você quer, crie o que você precisa. E foi o que foi feito. Comecei com um circuito de palestra em 2019, dentro da Câmara Municipal. Fui bem que ousada, né? Porque eu quis fazer um circuito de palestra que foi das 9 da manhã à 1 da tarde. Teve participação? Teve bastante gente. Inclusive a Berna veio de Brasília para cá para participar com a gente, para dar o depoimento dela também, que ela também foi cuidadora da mãe. E foi nessa que nós começamos a nos envolver. Eu tive geriatra falando, tive psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. E a psicóloga, inclusive, que fez essa palestra com a gente, no circuito da roda de conversa, acabou abraçando um grupo, porque ela também estava na mesma situação. A mãe também tinha Alzheimer, o principal cuidador era o pai, que também já tinha idade, e ela acabou abraçando a causa com a gente e está comigo até hoje. Então, assim, eu tenho um amparo psicológico também dentro da roda de conversa junto com a Elaine, e a gente vai tocando como pode. E a gente vai sempre se aprimorando no que a gente pode. Participamos do último mutirão de Alzheimer em São Paulo, que foi um dia todo de palestra dentro da Faculdade de Medicina lá. Foi muito gratificante. E nessa nós vamos levando. A gente sempre tem uma palestra por mês. Essa roda de conversa é para acolher o cuidador, Sim. Principalmente o cuidador familiar. Nunca falo para o cuidador particular, que às vezes entra em contato com a gente, que tem como profissão cuidar, que ele não possa participar da roda. Porque, inclusive, as experiências dele é muito válida para a gente. Bastante. Então, assim, é muito gostoso, porque é uma interação.
E eu acho que com a participação de todos, o problema daquele um pode ser A o solução seu do... também. E Ou a você solução do consegue. outro. E você consegue conciliar uma coisa com outra. Sim. Então, assim, a troca de experiência é muito válida para tudo. Sim, nós vamos falar mais sobre a roda de conversa, mas especificamente eu quero saber como foi para você encarar esse diagnóstico tão difícil, tão carente de informação lá no consultório médico, né, recebendo esse diagnóstico. Sua mãe tem Alzheimer. E aí, Maria? Como foi isso há 7 anos atrás? Você olha para a médica, você faz assim, Alzheimer. Alzheimer. Aí você procura alguma atribuição dentro do plano de saúde que te dê um suporte, que te acolha, que fale, que te explique, além da teoria, o que é o Alzheimer. Porque simplesmente assim, ela tem Alzheimer. Ela vai esquecer e a situação dela vai ficar muito ruim. Sim. Vai ser muito pior. Tudo que tem de ruim nela vai vir à tona, ela não tem mais filtros e você vai ter que lidar com isso. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Mesmo isso sendo num plano de saúde. No SUS eu não tenho noção como seja. Porque a gente fazia sacrifício entre os filhos e pagava o plano de saúde dela. Sim. Era barato? Não, não era. Era difícil para a gente conciliar tudo isso para pagar. Mas, assim, na época, a gente deu graças a Deus que a gente pagava. Que a gente conseguia ainda pagar e manter isso. Para poder ter um pouquinho mais fácil o atendimento. Porque a gente sabe que no SUS você vai levar 4, 5 meses para conseguir a consulta com o geriatra, quando consegue, porque eles falam que estão lotados e não tem. Uma das reclamações muito grandes dentro da roda é essa, que se eles dependem do SUS, é muito difícil você conseguir chegar no geriatra. Sim. Ou no neurologista, ou no gerontologista, que seja. Não consegue, não tem. O SUS nunca tem em disponibilidade. Então, assim, aquele dia, o meu mundo abriu um buraco bem grande. Até porque a informação que você certamente recebeu, que é o relato de muitos familiares que eu tenho, é Alzheimer, é progressivo. Tem cura? E não tem cura. Né? E simplesmente aí. E aí? Né? Como que você traz de volta esse diagnóstico para você reformular a sua vida, a vida da sua mãe e a vida dos que cercam você? Você sabe que eu sempre falo que o diagnóstico, quando você recebe, o diagnóstico é da família. Sim. A doença é do paciente. E esse diagnóstico, quando cai no meio da família, ele abre. Ele divide a família em 2. Porque tem aquela parte que, não, nós vamos cuidar, e tem aquela parte que não é. Ela não tem isso. Esquece que não é isso. Não tem. É diferente. Eu conheço não sei quem tem. E não é assim. Eles não vêm rotulado, eles não têm bula, eles não têm manual de instrução. Não é um passo a passo. Não. E assim, a evolução de um é diferente da evolução do outro. Sim. Então não tem o que ser feito. Você tem que correr atrás daquilo na hora que está acontecendo. Você não sabe o que vai acontecer. Ela levanta o dia bem, quando chega no meio do dia ela já teve um surto, na hora do almoço já teve 2, e você está surtando junto, porque você não sabe como acompanhar aquilo. O começo é muito fácil, é muito simples, é muito lindo. Vamos fazer isso, ela concorda que vai. A partir do momento que eu tive que tirar a chave da minha mãe do portão, porque ela saiu para ir no açougue e se perdeu, nossa, aí eu virei a filha ruim para tudo. E eu acho que, em geral, até com meus irmãos, eles passaram a me ver com outro olhar, porque eu estava proibindo ela de caminhar, de fazer o que ela sempre fez na vida. Só que eles não pensavam que ela podia sair e não voltar mais. Sim, é muito triste isso. É bem complicado esse convívio familiar quando não tem esse processo de aceitação do diagnóstico. Você levou sua mãe para a sua casa. Vocês dividiam isso. Isso, foi assim. Chegou num ponto, como ela morava com meu irmão e ele não conseguia mais fazer a parte dos cuidados dela, nem fazer ela tomar medicação ele conseguia, porque eles se desentendiam muito, acabou que nós tivemos que levá-la. Aí, o combinado seria ela ficar na casa da minha irmã mais velha, que a casa era terra, e minha irmã tinha um quartinho no fundo,
onde meu sobrinho havia morado, logo que casou, que era um quarto, cozinha e banheiro. A gente ia acertar aquele espaço para ela ficar. Ela não quis ir para fora. Ela quis ficar dentro da casa da minha irmã. Minha irmã fez assim, sem problema. Daí começou a história de fica quanto tempo com cada uma, porque não dá para eu cuidar sozinha. Então, ela passava uma semana com a minha irmã, uma semana ia para minha casa, uma semana ia para casa da outra irmã. Até aí, tudo bem. Na época da pandemia, ela ficou quase que o período maior, ela ficou com a minha irmã mais velha. Porque todo mundo ficou trancada lá também. Meu sobrinho fez ela ficar trancada lá também e não deixava ela ir para lado nenhum. Depois disso, depois de 2, 3 meses da pandemia, minha irmã fez assim, eu não estou dando conta mais. Eu estou ficando zuretinha. Ela fez assim, não aguento mais. E ela era mais velha. Ela estava aí com 69, 70 anos já. Eu fiz assim, o que nós vamos fazer? Eu fiz assim para ela, manda ela para cá então. Ela veio para minha casa, ela ficou quase um mês em casa. Daí ela voltou para casa da minha irmã mais velha, porque daí ela começou a brigar que ela queria voltar para casa da minha irmã. Voltou para casa da minha irmã, ficou com a minha irmã mais um tempo, daí voltou, ficou comigo mais um tempo. Aí nós começamos a mandar para casa da outra também. Aí nós adaptamos um período de 15 dias. Então ela passava 15 dias com cada uma. Tá. Para ficar assim uma coisa coerente para a gente e para ela. Hoje eu vejo assim, eu fiz a pior coisa do mundo, que foi tirar ela do espaço dela. Só que ao mesmo tempo era o que a gente podia, o que a gente tinha em mão para fazer. Então a gente não pode se culpar por isso também. Teve erros, teve acertos, mas a gente não é perfeito. A gente fez o melhor que a gente podia. A melhor assistência é aquilo que você pode prestar no momento, Maria. Exatamente. Não tem que se carregar essa culpa. Deveria mantê-la, deveria trazê-la, deveria manter em uma única casa. É insustentável, porque a vida de vocês estava engrenada, estava funcionante. Não tinha como apenas uma ser cuidadora. Exatamente. Tinha que dividir, ainda mais em 6 filhos, né? Então, é essa informação que eu quero que você traga para todos, da sua roda de conversa, todos os nossos telespectadores, que não existe uma fórmula mágica. Não. Cada família vai dosar aquilo que é melhor. Nem mágica e nem perfeita. Porque, assim, a gente tem que levar o que a gente consegue no melhor da gente. A gente era em 6 filhos, 4 mulheres e 2 homens. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito reservada, então os homens praticamente não tinham como dar esse suporte junto com a gente. Eles ajudaram sim no final, dando suporte financeiro, e um dos meus irmãos até ficava com ela no final de semana para a gente poder estar dando uma descansada. Sim. Mas foi aí bem na fase final dela já. E eles ajudavam a gente com suporte financeiro. Sim. Dentro do poder de cada um, eles nos ajudavam bastante nesse sentido. Uma das minhas irmãs ajudava financeiramente, mas também não tratava diretamente com o cuidar dela. A gente tem nossas diferenças. Não é fácil? Não é fácil, Edivaldo. Porque a gente é de uma geração onde o pai falava assim, você me respeite. Eu não preciso de amor, eu preciso de respeito. Então, assim, era uma coisa complicada. Todo mundo traz as suas sequelas lá de trás. Todo mundo traz o peso do passado, as suas feridas e os seus fantasmas. Sim. E chega numa hora que você tem que pôr isso de lado para pensar no cuidar. Você vai ter que cuidar dela. Você tem uma obrigação moral, você queira ou não. E civil. E civil. Eu acho que a moral pesava muito mais do que a civil. Porque, assim, quando chega na parte da civil também, é outra burocracia danada. Sua mãe chegou a ser interditada? Chegou. Quando nós fizemos isso bem no final, porque você tomar essa posição de interditar alguém, de tornar ela incapaz de tudo, é muito difícil. É uma coisa que pesa muito para você e para ela vai pesar muito mais. Você foi a curadora principal? Eu fui a curadora principal. Só que assim, quando nós interditamos ela já não tinha mais condições de nada. Ela já praticamente quase não conhecia a gente. A interdição dela foi feita no início de janeiro, quando ela realmente ficou ruim. Quando começou o declínio da doença. Tanto que a interdição dela, nós ficamos com a provisória, ela faleceu em setembro, não tinha sido a definitiva ainda. E isso foi uma das causas de eu me propor a fazer gerontologia.
Porque o atendimento que ela teve da parte jurídica foi uma coisa que me chocou muito. Você tem que fazer Você tem que fazer uma audiência online. Sim. Eu em casa, a advogada no escritório, ela na clínica, com a cuidadora da clínica, a juíza, o promotor junto, e a juíza ficar para uma pessoa de 89 anos. Olha para a câmera. A senhora não está me ouvindo? Olha para a câmera. É um despreparo total. Você está tratando com um paciente demenciado. Ela não conhece nem computador, ela não sabia o que ela estava fazendo na frente daquilo. Para ela, aquilo era uma televisão. E a pessoa gritando com ela foi uma coisa assim muito constrangedora. A advogada mesmo fala, até hoje. A doutora Michele fala, é uma coisa que te marcou demais, né? Eu fiz assim, muito. Foi uma das causas de eu querer fazer gerontologia. Porque o despreparo, não só na parte jurídica, na parte de saúde, na parte de atendimento, é muito grande. É difícil você achar um enfermeiro que tenha carisma e que entenda. Numa das internações da minha mãe, o enfermeiro simplesmente enrolou toda a mão dela com faixa, aí ela chorava porque tinham cortado a mão dela fora. Aí a enfermeira que entrou no outro turno tirou aquilo, deixou ela imobilizada, mas de uma maneira que ela via que ela estava com a mão. Daí ela acalmou. Porque assim, eu falo que o despreparo é muito grande. Sim. O carisma, acho que da enfermagem também. Eu sei que o turno deles é puxado, que é difícil, mas é a profissão que eles escolheram. Sim. As pessoas precisam se colocar naquela profissão que elas escolheram como carreira, né? E tentar florescer o que é de melhor. É lógico que sempre haverá profissionais e profissionais, mas a principal queixa é sempre inicialmente lá no consultório, né? E você teve que ir buscar em livros, internet, até chegar onde hoje você está cursando gerontologia. Sim. E nós vamos falar mais depois do primeiro intervalo. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo da importância de prevenções de lesões na pele dos idosos. E uma ótima indicação, a indicação que eu sempre recomendo aos meus clientes, é a pomada Geriaderm da DV Pharma. A Geriaderm é a primeira pomada de indicação para prevenção de brotoejas e assaduras em idosos e também em adultos que tem essa necessidade de utilização da pomada. Sua fórmula secativa e ação cicatrizante pode ser utilizada para prevenção e tratamento de lesões. Além disso, sua composição é fácil de espalhar e remover, com excelente poder de absorção pela pele. Você encontra a pomada Geriaderm da DV Pharma em uma farmácia perto de você ou contate um distribuidor. Para saber mais, acesse advfarma.com.br/Geriaderm. A Cuidar é Saúde conta com profissionais treinados e experientes, que oferecem um cuidado amoroso e dedicado. Com atendimento personalizado, cada cuidado pode ser administrado de acordo com a necessidade que seu familiar precisa, tendo mais tempo para você passar com o seu familiar sem se preocupar com as tarefas diárias. Oferecemos companhia e apoio emocional, o que é tão importante quanto o cuidado físico. Se você está procurando a melhor maneira de cuidar de quem você ama, fale com a Cuidar é a Saúde. Cuidar é Saúde. Onde há cuidado, há amor. Olá pessoal, estamos de volta aqui com a Maria, criadora do Roda de Conversa, e ela está contando a vivência dela, como foi ser a cuidadora familiar de sua mãe, portadora de Alzheimer. E ela criou a Roda de Conversa, onde ela compartilha, traz informações e acolhe pessoas que estão passando pela mesma situação ou situações bem semelhantes. Maria, você disse lá atrás que é uma situação corriqueira também dos meus assistidos, que há deficiência de informação lá no consultório. Aí teve todo um processo de maturação dessa patologia dentro de casa, aceitação também. Como que foi a busca do conhecimento até você chegar no curso de gerontologia? Olha, Edivaldo, foi assim, você começa a pesquisar, você começa a ler,
graças a Deus, eu sempre gostei muito de ler. Então, assim, isso me ajuda muito. Então, a gente foi em busca disso, foi através de leitura, foi através de livros, de artigos, de internet, e foi indo. Quando a busca pela gerontologia começou, na verdade, no final do ano passado, depois da partida da minha mãe. E foi tudo graças a você também, que me indicou um livro da doutora Ana Cláudia, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Eu classifico como, desculpa o termo, né? Mas é como se fosse um guia para o paliativo. Hoje eu falo que eu gostaria de ter lido ele muito antes. É um livro que eu indico muito. Inclusive, ela foi minha professora. Ele é muito maravilhoso. A colocação que ela põe para você, ela fala de uma maneira clara, simples, ela não usa termos médicos. O que todo médico devia aprender, né? Principalmente porque a gente não conhece a linguagem médica de tudo. É lógico que depois que você começa a se inteirar de muita coisa, você começa a usar os termos médicos, sim, e você entende o que eles falam. Daí eles agem com você com um pouco mais de respeito. Mas, a princípio, você chega no hospital e eles te tratam como nada. Eles mal te olham na cara direito para... Quando você chega numa emergência para ser atendido, eles não te dão muita importância. Então, fica difícil. Quando você recebe aquele diagnóstico, você tenta seguir por um caminho e você faz assim, e agora? O que eu faço? Vou? Não vou? Falo para o médico? Não falo? Discuto outros assuntos ou não? Eu cheguei a perguntar muitas vezes para o médico em relação à medicação, eles aumentavam a dosagem. Eu sempre concordei, nunca tive problema quanto a isso. Sempre fui muito de acordo com a geriatra em fazer o ajuste da dosagem, porque eu sabia que a medicação que eles tomam, na verdade, é um controle simplesmente para o cuidador poder cuidar dele. Sim. Porque senão o cuidador se estressa ao máximo e acaba indo primeiro. Muitos cuidadores adoecem no cuidar. Inclusive, você tem relatos disso lá no Roda de Conversa. Sim, temos bastante relatos disso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos. Por quê? O cuidador se dedica no cuidar e esquece de se cuidar. Porque você só pode cuidar de alguém a partir do momento que você se cuida. Sim. Senão você não consegue, você não dá conta disso. E você entra no automático, né, Maria? Sim. Que você não coloca você em segundo plano, assim como em outras atividades do dia a dia, e você passa a não se importar e nem ver sintomas que você pode desenvolver. Exatamente. Você ignora simplesmente aquilo. Porque você não pode baquear. Tem alguém precisando de você. Aí o que aconteceu? Por causa do livro, quando minha mãe continuou a caminhada dela, meu marido fez assim, e agora? Você vai parar com a roda? Eu virei para ele e fiz assim, não, eu acho que eu tenho muito mais coisas para fazer que eu posso ajudar. Aí a minha busca pelo curso de gerontologia foi muito pela parte administrativa, porque eu não tenho medicina, eu não sou nada na área médica, não tenho formação nenhuma, eu sou simplesmente xereta. Então, assim, você começa a pesquisar muito, você começa a ler muito para chegar nisso. E aí nós resolvemos fazer o quê? Comecei a procurar, eu fiz assim, gerontologia. Muito mais pela parte administrativa Sim. do que qualquer outra coisa. Mas, assim, estou cursando gerontologia já com o intuito de fazer pós em cuidados paliativos. Por quê? Essa fase eu acho que é a mais difícil, é a fase que você encontra problema com a secretária do hospital, com a atendente da entrada, com o guarda da entrada, porque para eles a morte é uma coisa comum. Todo dia morre gente, moça. Foi isso que a moça me respondeu. A sua mãe não é diferente dos outros. Eu sei que a minha mãe não é diferente dos outros. Mas é a sua mãe. Mas é a minha mãe. Exatamente isso. É a minha dor. Sim. O outro não pode dimensionar a dor do próximo. Então, assim, ela está atolada, ela está cheia de serviço, mas a gente tem que dar uma instrução para esse pessoal. Tanto para a parte jurídica, quanto para a parte médica, quanto para qualquer outra parte. E a ciência que o paliativo, Maria, ele deve começar o quanto antes, né? O paliativo não é essa forma que as pessoas, infelizmente, vulgarizaram, que é o fim da vida. Que é o fim da vida. Não, é a maneira que você vai chegar até lá. Isso, é a maneira que você vai construir até o término do seu ciclo. É o que você vai decidir. E como
também essa família vai ficar após esse ciclo encerrado, porque um paliativo não aplicado corretamente causa cicatrizes profundas numa família, né? Então, por isso que o paliativo é muito importante a aplicação de uma forma correta e o quanto antes, principalmente numa doença neurodegenerativa, né? É que todo mundo fala, mas assim, as pessoas acabam se esquecendo do básico, que é assim, o paliativo de um paciente oncológico é uma coisa, o paliativo de uma criança na pediatria é outra coisa. Sim. O paliativo de um adolescente é diferente. Agora, o paciente neurodegenerativo, você não tem o que fazer. Você vai ter que ter um curador para responder por ele, você vai ter que ter uma cabeça da família que vai responder por ele, vai decidir o que vai ser feito, os outros estejam de acordo ou não. Sim, e prestar assistência e os cuidados adequados. Exatamente. E uma boa cabeça para isso, né? Senão a gente vai cair naquela situação de tantos outros cuidadores que adoecem, cuidadores familiares principalmente, onde, infelizmente, acabam sofrendo até mesmo infarto, como são relatos, né? Sim. Pela falta de autocuidado, ou até mesmo acaba se destemperando com cuidado. E aquela coisa assim, tem muito cuidador que vê a história assim, eu não posso deixar minha mãe ou meu pai com ninguém, porque essa pessoa não vai fazer o que eu faço, não vai ser da maneira que eu faço, não vai dar banho como eu dou, não vai dar os remédios na hora certa. Então, acaba se colocando numa situação assim, só eu sei fazer. De prisioneiro. Aí vira prisioneiro. Aí você fala de contratar um profissional para ajudar, a pessoa fala assim, não quero ninguém estranho dentro da minha casa. Isso foi uma coisa que eu passei com a minha família. Foi difícil. Só que nós chegamos a um ponto em que eu tive que fazer reunião com todos, apresentar os gastos. Gente, é isso aqui. Agora todo mundo vai ter que ajudar. Porque a gente vai ter que colocar alguém para ajudar ela, porque ela não vai dar conta sozinha. Que aí você chegou na decisão de institucionalizar. Isso mais para frente. Foi o último passo quando a gente não tinha mais o que fazer. Quando ela realmente já não conhecia mais a gente, quando a gente começou a ficar com a história de ela não dormia 5 noites seguidas e você também não, daí já começou a não ser vida para ninguém. Porque ela ficava na casa da minha irmã mais velha e a pressão era muito grande, tanto para ela, que já tinha idade, quem dirá para mim, que era mais nova. Mas assim, a minha preocupação maior no fim foi o quê? Eu não ia ter uma só para cuidar. Eu ia ter 3 e mais eu. Sim. Porque a gente ficou numa situação que não dava. Aí nós tentamos cuidador particular ainda. Tivemos 2. Uma, o primeiro mês foi uma beleza. Depois minha mãe não podia nem ver ela na frente, não sei por que razão. Mas assim, virou a chavinha do dia para noite e não queria mais ela moça de jeito nenhum. Aí tivemos uma segunda que ficou até ela ir para a clínica. Mas essa segunda eu tive problemas assim. Ela chegou num ponto que ela conhecia mais do que o médico. Ela sabia mais do que o médico. Minha mãe tinha acabado de sair da sonda, estava na comida pastosa. Ela me manda um vídeo da minha mãe comendo pão francês. Eu quase tive um infarto. Eu fiz assim para ela, eu espero que você saiba fazer massagem para e desengasgar ela, porque se você não souber fazer manobra e ela engasgar, você vai se virar. Pela falta de conhecimento técnico. Porque assim, ela tinha acabado, ela queria, lógico que ela queria. Mas, enrola, dá outra coisa, mas não dá o pão. Essa é uma das principais queixas quando os familiares me procuram pela falta de conhecimento mesmo, que existem empresas que fazem essa seleção, fazem este gerenciamento de cuidado, que acabam contratando por conta e acabam caindo nessa situação. E isso se você não tiver nenhum processo depois para responder, né? Sim. Porque é muito difícil isso. Porque um cuidador não pode trabalhar mais do que 12 horas. Aí se torna um vínculo, não pode trabalhar mais do que 2 dias na mesma casa. Gera vínculo empregatício. Então, o pessoal faz assim, eles fazem da forma mais prática, achando que vai estar ganhando com isso. Que eles querem ter um cuidador só. Sim. Porque para você ter o custo de 3 cuidadores, você vai ter o mesmo custo de uma clínica. Sim. Tá bem ali. Mas o cuidado é bem individualizado. E é bem diferente. Só que assim, uma das opções que eu dei para os meus irmãos foi o home care. Eu falei assim, gente,
eu vou ter uma coisa a menos para me preocupar. O processo lá na frente. Sim. Eu falei assim, é uma coisa a menos que vocês vão pôr na minha Processo, cabeça. gerenciamento de escala, gerenciamento de cuidado, Você tem um cuidador planejamento. particular, o seu cuidador faz assim, eu não vou hoje, tá? Eu tô com um problema aqui, eu não tenho como ir. E você faz o quê com o seu doente? Você tinha os seus compromissos, você tinha as suas coisas para fazer. Você tem que largar tudo para ficar. Sim. Você não tem opção. Se você tem um home care, não. O home care vai te mandar outra pessoa. Sim. Você não vai ficar na mão. Então, assim, uma das opções era o home care. Aí Mas- chegaram na institucionalização. Como foi isso para a família, essa maturação da decisão de uma instituição de longa permanência para colocar sua mãe? Olha, foi uma coisa difícil, porque nós tivemos que visitar várias. Sim. Então, assim, a princípio, as minhas duas irmãs ficavam chocadas com o que viam. Não vou pôr minha mãe aqui. Aqui é um depósito. Sim, gente, não vai ser fácil. Era eu, minha sobrinha, que é enfermeira, e minhas duas irmãs que visitávamos. Os outros, para os homens, vocês fazem o que vocês acham que deve. É vocês que estão tendo trabalho, é vocês que estão cuidando. Se não está dando mais para vocês fazerem, vocês fazem o que tem que ser feito. A outra ficava de fora, não ajudava, mas também não falava nada. Sempre foi assim. Então, assim, nós tivemos que tomar a decisão. E minha sobrinha falava assim, tia, você sabe que a decisão maior vai ser sua. A hora que você falar, não dá mais, ela vai, ela vai. Porque pela mãe, ela vai segurar até o último para não ir. Porque a minha irmã mais velha era muito grudada com ela. Tanto que eu acho que ela não se perdoa até hoje por ter internado minha mãe. Para ela, isso foi uma coisa que marcou muito ela. Ela não queria. Mas ela tinha necessidade, porque ela já estava com diagnóstico de depressão. Ela precisava desse alívio, de autocuidado mesmo. E assim, chegou num ponto, a institucionalização dela só foi porque chegou num ponto em que a gente não conseguia mais dar conta das necessidades dela. Então, não era justo com ela ficar naquela situação. A gente não dando conta, que você sabe que no fundo todo mundo acaba perdendo a estrebeira uma hora. Sim, A privação do sono é a pior coisa que existe. sim. E ninguém mais dormia. Então, todo mundo estava ficando irritado e todo mundo acabava descontando nela por estar irritado pela doença dela. Ela não tinha culpa. É a Ela menos não culpada. pediu para ter, ela não pediu para ter Alzheimer. É, como você disse, é um diagnóstico familiar e não Exatamente. do portador. E assim, ela teve um episódio que ela teve que colocar no início do ano passado. Ela teve uma crise de sepse, que a gente descobriu assim meio que no susto, porque ela teve uma crise de hipotensão, minha sobrinha não conseguiu levantar a pressão dela, tia, tô levando para o hospital porque não tem jeito, eu não vou conseguir fazer em casa. E quando chegou no hospital foi feito exame de sangue, ela estava com sepse. Foi de pulmão e de urina junto, mas ela respondeu muito bem à medicação. Tá. Tanto que em 2 dias o médico deu alta, mandou ela para casa para continuar a medicação em casa. O plano de saúde deu todo o suporte possível, foi feito em home care, para ela não ficar no hospital. Porque isso só ia piorar a situação dela. Porque o paciente demenciado, cada vez que é internado, sai rebaixado. E isso não tem volta. O rebaixamento não volta, você não consegue. Ela nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa que ela foi. Sim, verdade. E isso é uma consciência que poucos têm. Todo mundo acha que não é nada que... Imagina, você está falando besteira, a mãe não tem isso. Então tá. Aí ela teve que ficar de sonda para ganhar peso, porque ela tinha perdido coisa de 15 quilos em uma semana. Então a médica, a fono, resolveu que ela tinha que pôr sonda. Uma pessoa com 89 anos com sonda. Com Alzheimer. Eu fazia assim, isso vai ser uma dificuldade muito grande, porque ela vai arrancar essa sonda. Dito e feito. Ela arrancou umas 2, 3 vezes. Aí tiraram a sonda de vez e passaram ela para pastosa. Só que nesse período que ela esteve de sonda, a parte mais difícil foi o quê? Foi toda a família e todos em volta ficarem indo se despedir da avó. Eu fazia assim, gente, ela não está morrendo, ela só está de sonda para ganhar peso. Não é ainda. Quando ela tirou a sonda de vez,
Ela tirou a sonda do nariz, ela ganhou rodinha no pé. Que daí o risco passou a ser a queda. O mais perigoso era ela cair e se machucar. Sim. Aí foi a parte que começou a ficar mais difícil. Porque daí a doença começou a avançar muito rápido. Também pelo processo infeccioso, o uso de antibióticos totalmente necessários para a situação. Sim, não tem o que ser estamos feito. aqui definindo o que é uma fórmula a exata, o que é o ideal. O padrão para tratamento. Padrão, não existe padrão, vai depender tudo da situação. Mas é lógico, não sinta culpado perante a situação que você está passando no momento, né? Procure redes de apoio, que nós vamos voltar no outro bloco, nós vamos falar como que foi a criação do Roda de Conversa, quem você buscou, quem que abriu as portas para poder te ajudar para fazer esse projeto. Voltamos já. Hoje temos várias empresas no mercado de atendimento domiciliar, o que é muito bom, mas a principal cautela que todo familiar deve ter é referência dessa empresa. Os cuidados são geridos por enfermagem, por algum profissional de enfermagem. A enfermagem ela é referência no cuidado, ela é essencial no cuidado. E também se esse enfermeiro dedica-se exclusivamente a este perfil de empresa. É essencial que ele esteja inteiramente disponível para você caso aconteça alguma eventualidade com o seu familiar. E também referência a familiares, né, de outros clientes. É muito importante que você peça esta referência e faça o contato para saber como que foi o atendimento desta empresa na casa daquela referência. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Olá pessoal, estamos de volta. Estamos falando com a Maria, criadora do Roda de Conversa. Agora vamos entrar no assunto da roda de conversa, que é onde você ajuda a população de uma forma geral. Maria, seu papel é fundamental de acolhimento com esses familiares. Quem abriu as portas, onde você faz as reuniões, lógico que eu já fui lá e dia 17 eu vou estar novamente e quero que você fale e convide todo mundo aí para participar e também para abrir mais portas. Com certeza. A roda de conversa começou assim. Eu fui procurar a princípio, na época, o Albino era vereador, e foi um dos que me acolheu. Eu consegui falar com o assessor dele, marcou reunião, e eu fui conversar com o Albino, e o Albino abriu as portas para mim e fez assim, não, vamos fazer as reuniões, vamos fazer o circuito, que eu já fui com a ideia do circuito de palestra para ele. Vamos fazer. O que eu não sabia que na época é que ele, ao mesmo tempo que ele concordou com a reunião e me abriu, ele entrou também com um projeto junto à prefeitura para que fosse feito alguma coisa em relação ao atendimento do paciente com Alzheimer e também do cuidador. Aí fizemos a roda de palestra, na sequência eu consegui com a Elaine, que é... Na sequência, não bem sequência. A roda de palestra, o circuito aconteceu em maio. Quando foi em agosto, nós iniciamos as reuniões. Quem abriu as portas foi a AMO, Associação de Bairro do Eloy Chaves, graças a Elaine Godoy. Ela me ajudou muito, nos acolheu e nós iniciamos a situação da roda de conversa, as palestras, tudo. Nesse tempo todo, pegamos a pandemia. No período da pandemia, essas reuniões passaram a ser online. Tá. Até consegui fazer os idosos aprenderem a entrar no computador para participar da roda de conversa online. Durante a pandemia foi assim. Quando nós retornamos, continuamos com o processo com todos. Já tivemos palestra de cuidar, de enfermagem, de trocar, de fisioterapia, até mesmo de cannabis eu já fiz uma. Só que assim, o médico teve que fazer essa reunião online. Estou em busca de um geriatra que faça palestra a favor da cannabis para explicar para o pessoal o que é o uso da cannabis. Tirar o mito. Para tirar o mito. Mãe usou? A minha mãe não chegou a usar. Tá. Mas foi um dos meus pedidos para a médica. Porque ela citava assim, que se ela estava respondendo à medicação alopática, não havia por que a gente mudar. Ela usava os tradicionais, quetiapina, donila. Tá. A quetiapina, a donila, ela tomava... Memantina. A memantina, ela já tomava o donila duo, né? Tá, que é junto a isso. memantina com a outra. Aí ela tomava
essa parte, mas para dormir era quetiapina. Tá. Teve dias dela tomar 350 miligramas de quetiapina e não dormir. Tá. Isso é importante você passar, Maria, porque muitas vezes as familiares assustam com a dose de medicação para diminuir a ansiedade, diminuir aquela agitação, principalmente lá na... Ela tomava ácido valproico também. Ela tomava 3, acho, junto. Sim. O ácido valproico, a quetiapina e tinha mais um que eu não me recordo o nome agora. A partir do momento que existe essa prescrição, podem seguir essa prescrição, meio que padronizada esse tipo de medicação. Então, fiquem tranquilos, a partir do momento que tem a prescrição de um neurologista, de um psiquiatra, neuropsiquiatra ou geriatra, podem seguir tranquilos, tá? Apenas não deem por conta própria, é óbvio. Sim. Mas, a partir do momento, repito, que tenha a prescrição médica, podem se sentir seguros. Voltando lá no Roda de Conversa. Sim. No canabidiol. Tivemos a reunião do canabidiol, tivemos de fisioterapia, de terapia ocupacional, temos muitas de psicologia, com a psicóloga dando acolhimento, para tratar a parte do emocional. Você vai nos ajudar novamente com a sua experiência para falar das fases do Alzheimer. Se ter uma rotina deles ajuda. Muito. Rotina é tudo. Porque, assim, quando eles se veem fora da rotina deles, eles começam a ter trabalho. Sim. E é trabalho em geral. Tanto físico, como emocional, como disfuncional. Sim. Eles ficam dificílimos de tratar e de lidar. E aí passa as medicações não fazer o efeito desejado. Do que você espera. Do que espera. Estressando o cuidador, seja ele o cuidador profissional ou familiar. Se ele for profissional, ele passa também a estressar a situação familiar, porque muda totalmente a rotina familiar. E o risco de não aceitação de alimento, água, o autocuidado, ele perder funções. Então, é imprescindível a questão de rotina. Exatamente. Assim, pra gente foi muito difícil acompanhar essa fase. Quando eu iniciei a roda, e depois que ela começou a deslanchar, foi muito mais fácil. E eu me sentia muito grata cada vez que alguém chegava para mim e falava assim: nossa, a reunião hoje me ajudou muito. Eu estou passando por isso, mas eu vou conseguir porque eu não estou sozinha. É essa parte que é mais importante, todo mundo entender que não está sozinho. Que existem grupos de apoio, que existem grupos que possam te ajudar. E você tem como seguir essa caminhada. Você não está sozinha. É difícil, mas não é impossível. Sim, é um diagnóstico pesado, é um diagnóstico difícil de lidar, porque é comportamental também. Junta com a questão de outras patologias, de outras situações mentais, junto com a parte neurodegenerativa de comportamento, mas que não estamos sozinhos. Essa rede de apoio hoje atua onde? Nós fazemos palestra mensal na Associação do Bairro do Eloy Chaves, na AMO, Rua Carlota, número 37. É fácil de encontrar no Eloy Chaves. Estou tentando levar isso para outros bairros. E por que a gente não está conseguindo? Porque eu preciso do apoio da prefeitura. Procurei a vereadora Késia no início do ano. A gente sabe que tem o projeto do vereador Albino que foi aprovado, que virou lei, para atendimento do idoso diferenciado dentro das UBSs. Eu a procurei para a gente tentar levar essa roda de conversa dentro das UBSs, para o cuidador, para ficar mais próximo nos bairros. Vou procurar outros meios também, que eu falei que podia ser dentro da UBS, dentro dos centros recreativos dos lugares aí, das associações de bairro, das escolas, mas eu preciso do aval da prefeitura para estar fazendo isso. E qual que é a dificuldade hoje, Maria, de você conseguir essa abertura com a Secretaria de Saúde? Então, eu dependo da vereadora conseguir essa reunião para a gente explicar para eles o que fazer. Eu falei para ela que se a gente necessitasse de falar com a primeira-dama, eu iria junto com ela. Ela ficou de dar essa abertura, de conseguir essa reunião com o gestor de saúde para a gente poder dar andamento no processo. A gente sabe que não é de uma hora para outra que a gente consegue. Mas é preciso que se faça alguma coisa para esses cuidadores. Porque eu encontrei o meu caminho, mas muitos não sabem nem onde buscar. Sim.
Essa roda de conversa, gente, da proposta de serem unidades básicas de saúde, ela acontece com outras patologias dentro das unidades básicas de saúde. Controle de glicemia, controle de hipertensão, orientação de saúde sexual. E trazer essa orientação, essa vivência de doenças neurodegenerativas é de extrema importância para a sociedade. E necessidade, né? E necessidade. Porque mesmo que você tenha condições de ter um cuidador profissional, isso não te isenta de você conhecer a patologia. Né, Eu tive numa palestra em São Paulo e o neurologista, o professor que deu a palestra, ele falou assim que até 2050, metade da população que você conhece vai ser doente, vai ser neurodegenerativo e a outra metade vai ser cuidador. Essa outra metade de cuidador não está preparada. Não estamos preparados. A sua geração é a geração chamada sanduíche. Tá? Ela fica com o cuidado dos pais, fica com a responsabilidade de trabalho, cuidado de casa, cuidado dos filhos e muitas vezes o cuidado com o neto. Se tivessem perguntado para você há 10 anos atrás, antes disso tudo ocorrer, a Maria estaria preparada para prestar assistência para a mãe? Certamente não. Não. Assim como tantos outros familiares hoje. Ninguém está preparado. Ninguém está preparado. Principalmente essa geração, que é a chamada geração sanduíche, de várias atribuições de cuidado. Então, por isso que é de extrema importância que o poder público ele olhe para a população que está se mexendo para tentar acolher esses familiares. E isso, vamos agitar de novo. Fale os nomes dos vereadores aí que você procurou, Maria. A Késia de Luca, estou no aguardo dela, né? Falo sempre com a Ariane, ela pede para eu aguardar, que eles estão tentando um contato, tal, que está difícil, eles conseguirem falar, eles pararem a gestão de saúde para fazer alguma coisa. O Albino me ajudou muito. E assim, a gente está em busca. Estou tentando. Meu serviço é gratuito. Estou me oferecendo para trabalhar. Oferecendo para trabalhar, se especializando, Exatamente. fazendo geriatria. Pretende fazer pós-graduação em paliativo, que Exatamente. É uma área em grande expansão. E como eu disse, quanto antes a aplicação do paliativo, melhor. E acolhimento, que são esses profissionais que oferecem gratuitamente. E você tem. A grade profissional que me ajuda é muito grande, que me ampara é muito grande. Alguns já passaram pelo mesmo problema, com pai, com mãe, com Alzheimer. Outros passaram com vó. A minha sobrinha, que é enfermeira, faz também as reuniões com a gente. Ela tem avó dos dois lados. A sogra da minha irmã também está com Alzheimer, está com 94 anos. E está numa fase complicada agora. Certo. Vamos para mais um intervalo e eu volto já. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero apresentar para vocês o Advancept, da ADV Pharma. É um removedor de curativos, formulado especialmente para a retirada de esparadrapo e aquela colinha que fica sempre sobre a pele. Também pode ser utilizado para a retirada daquele curativo tipo filme, aquele transparente. Sua fórmula é exclusiva, não contém álcool e contém um silicone, emolientes e solventes que não causam dor. Além de criar uma barreira protetora sobre a pele, também vão hidratar. Sua aplicação é muito simples, basta você aplicar sobre o curativo e aguardar 1 minuto para que o produto absorva e após isso você pode retirar o esparadrapo de forma prática e indolor. Fácil, né? Retirar o curativo dessa forma. Você pode encontrar os produtos em 30 ml, 100 ml ou 200 ml. Tudo isso daí vai depender da sua rotina de curativos em sua casa. Você pode encontrá-los também em qualquer farmácia próxima à sua residência ou através de um de nossos distribuidores. Quer saber mais sobre o produto? Acesse o link. Até logo. Tchau, tchau. A Cuidar é Saúde conta com profissionais treinados e experientes, que oferecem um cuidado amoroso e dedicado.
Com atendimento personalizado, cada cuidado pode ser administrado de acordo com a necessidade que seu familiar precisa, tendo mais tempo para você passar com o seu familiar sem se preocupar com as tarefas diárias. Oferecemos companhia e apoio emocional, o que é tão importante quanto o cuidado físico. Se você está procurando a melhor maneira de cuidar de quem você ama, fale com a Cuidare a Saúde. Cuidare a Saúde. Onde há cuidado, há amor. Olá pessoal, estamos de volta aqui com a Maria para falar sobre a roda de conversa. Uma dúvida que algumas pessoas podem ter é o que é ser um gerontólogo e qual é a área de atuação? Olha, no meu caso, a gerontologia, eu estou fazendo assim, a gerontologia é a arte do bem viver. Sim. É você viver bem para chegar lá na frente e ter uma longevidade maior. Então, assim, ela mexe em vários pontos, mas ela te ensina a caminhar de uma maneira melhor, para até chegar lá. E a minha parte, como a busca é na parte administrativa, eu me encaixo aonde? Dentro das clínicas, dentro das home care, para estar auxiliando no tratamento diretamente com o paciente, ou para estar direcionando o funcionário e dar treinamento. Isso. É nesse sentido que eu vou ser gerontóloga. Não vou ser médica. Sim. Mas vou fazer parte de uma equipe multidisciplinar para poder dar andamento nisso. Sim. É de grande importância o treinamento e a capacitação de profissionais para o acolhimento. Exatamente. Né? O acolhimento, como a Maria falou, não somente lá no consultório, mas o acolhimento desde lá da hora que nós encostamos o carro no pronto-socorro, o controlador de acesso, a recepcionista, ou até mesmo na parte jurídica, né? Como faltou orientação ali por falta também de uma padronização de atendimento. Eu né? não digo nem se... Não é só um caso de empatia, é um caso de tato. É um caso, assim, de você enxergar o outro com a deficiência que ele tem. Sim. Porque a maioria discrimina em relação a, ai meu Deus, outro. Não é bem assim, não é outro. Ele foi alguém, ele teve consciência, ele foi útil um dia. O Padre Fábio sempre fala que a pior coisa é quando você perde a utilidade. Você perdeu a utilidade na vida. E eles se sentem assim. Eles sentem que eles estão perdendo a utilidade deles. Se para a gente é difícil entender eles, imagina a cabeça deles que tudo está indo. Onde eles estão se perdendo, eles não se conhecem mais, eles não sabem quem eles são. Sim. Então, assim, é muito difícil isso. Se você não souber acolher o idoso nessa situação, você não vai conseguir acolher ninguém. E acolher os familiares. Exatamente. Porque num setor de paliativo... Junto com o paliativo, eu também quero fazer um curso de capelania. Que bom. Porque eu falo que é uma coisa. Meu marido até falou para mim essa semana, mas o que é isso? Eu fiz assim, é para poder lidar com todas as religiões. Porque você já imaginou a hora que você pega uma família, onde metade da família é católica, a outra metade é evangélica? Como que você vai balançar essa família, equilibrar ela, para conseguir fazer a entrega? Sim. Entendeu? É muito difícil. É muito importante. Assim, hoje eu vejo as coisas de uma maneira diferente. A médica que tratou da minha mãe até fala, a dona Nadir rendeu frutos. Rendeu. Então, você tem que cuidar deles com o máximo de carinho. E é isso que eu estou fazendo. É uma maneira de eu superar o luto também. Também é uma via de superação de luto. E enquanto, é o que eu sempre digo, né? Enquanto você viver e você lembrar da sua mãe estará viva. Sim. Né? É um projeto de vida. É muito difícil um filho esquecer uma mãe. Não é uma coisa corriqueira de se acontecer. Você tenha se dado bem ou não se dado bem com os pais em qualquer fase da vida, uma hora você vai ter que se ressignificar, entender o que é o perdão para poder continuar caminhando. Porque senão você não chega lá na frente. Sim. Maria, como que a gente faz para te achar? Olha, meu telefone é o 11 99502 3566. As reuniões são na Amo. O meu Instagram é Mari Scudelletti.
podem me procurar tanto no Instagram quanto no Facebook. Vocês podem estar me mandando mensagem ou direto no WhatsApp. Perfeito. Coloca de novo, Paulinha, para nós como que faz para encontrar, porque de repente alguém lá da Câmara Municipal se sente tocado e resolve entrar em contato. A gente agradece muito. Por favor. Empresas também que queiram patrocinar a gente E não se auxiliar. incomoda. A gente Pois é. abraça a causa. Abraça a causa. É o 11 99502 3566. E a Amo fica lá no Eloy Chaves, na antiga Rua 19, que é logo ali na entrada daquele supermercado novo que fizeram lá. E É facinho de chegar, gente. facinho de chegar. Maria, muito obrigado por vir aqui contar a história de vida da sua família, o projeto de vida que você planejou para sua mãe. Parabéns pelos cuidados que você prestou a ela, que vocês prestaram, né? Que não foi só a Maria. Com certeza vocês fizeram o melhor. Não carreguem essa culpa. Não, hoje eu não carrego mais, mas eu sei que muitos me criticaram, mas eu fiz assim, paciência. Era o melhor que vocês podiam oferecer naquele momento. Exatamente. Né? Não é fácil, não foi fácil para vocês, não foi fácil para ela e, enfim, chegaram na situação que todos precisam, que é passar o conhecimento para outras pessoas dentre essa situação. Eu recebi uma vez uma visita que me disse assim, que o conhecimento dividido multiplica. Sim. Então, eu acho que é isso que acontece. A gente vai passando e vai multiplicando para ajudar os que necessitam. E esse é o propósito do programa, que todos que estejam passando por essa situação também se sintam acolhidos, busquem o conhecimento de alguma forma. É lógico que em algum momento pode ser que venha algum assunto meio que repetido, mas é sempre bom a gente ressaltar que vocês com certeza fazem o melhor. Eu que agradeço a abertura que você me deu. Espero que isso renda frutos, que muitos me procurem e que as rodas sejam, assim, tenham uma continuação maior. Que as rodas realmente possam circular no município e na região. Sim, que a né? gente possa ajudar muito mais pessoas que necessitam. E no dia 17 eu vou estar lá às 15 horas para falar, na realidade, as diferentes fases do Alzheimer, né? Mas vamos abordar o assunto que tiver também em pauta no momento. A gente está aguardando as perguntas, né? Estamos aguardando as perguntas. Muito obrigado por ter me assistido e até logo.